A verdade é que faz muito tempo que o São Paulino não sentia o sabor de uma derrota. Eu me refiro a uma derrota honesta, de uma partida jogada e perdida, sem roubo. E dessa vez o São Paulo não perdeu apenas o jogo, no total perdeu 4 coisas. Eu vou falar sobre cada uma delas. E eu te juro que eu tentei correr desse próximo assunto que eu vou falar no vídeo, mas não deu. Abel Ferreira citou pela milésima primeira vez aquele jogo que o São Paulo foi roubado contra eles no estádio do Morumbi. E não é replay, tá? Ele falou outra vez sobre aquele jogo. E daqui a pouco eu vou te mostrar o vídeo e te contar o porquê que o Abel Ferreira bate tanto nessa tecla. Eu já matei a charada. E depois disso eu vou entrar com ferro quente em forma de opinião sincera e sem clubismo. E sem perder tempo, bora cair de pau em cima desses assuntos, só que antes, aquele protocolo muito importante para a saúde desse projeto aqui. Clica no like, tá bom? Esse poderoso joinha ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E a sua ajuda é muito importante. E se você for torcedor do São Paulo, comenta aqui embaixo se você já está na onda do fora Roger Machado. Eu já estou vendo um movimento desse por aí, muito cedo, hein? Na verdade, ele já chegou e a turma já estava surfando essa onda. Inclusive, eu estava surfando essa onda do fora Roger Machado antes dele chegar. Mas agora que ele já está aí, eu pulei fora. Estou preparado para entrar nela de novo na primeira oportunidade. Só que não vai ser uma derrota que vai me colocar nessa onda de novo. Mas confesso que doeu, viu? Doeu essa derrota, rapaz. Eu passei a noite em claro. Não consegui dormir. E quem não gosta de futebol jamais vai entender uma pessoa que não dorme por causa de uma derrota no futebol. E outras coisas aleatórias, digamos assim, que me fazem perder o sono são as dívidas e problemas com o carro. E quando misturam as duas coisas juntas, Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. já está resolvida. Agora, sobre o azedume pós-derrota do São Paulo, esse daí, só o tempo cura. E para falar a verdade, esse azedume começou antes do jogo acontecer. Porque eu ouvi e li tanta barbaridade na internet que eu fiquei besta de ver. Tinha um povo dizendo que era obrigação do São Paulo entrar na Arena MRV e ganhar bem do Atlético Mineiro, como se o Atlético Mineiro fosse um nada, só porque está vivendo uma má fase. Camarada, faz uma década que o São Paulo não consegue ganhar do Atlético lá em Minas. E já se passaram vários jogadores nos dois times. Só que o Atlético Mineiro parece que foi feito para jogar contra o São Paulo. Fazia muitos anos que eu não via o São Paulo dominar uma partida jogando lá. Só que faltou para o treinador e para os jogadores a percepção que no futebol o que importa não é posse de bola, não é o tic-tac do Diniz. No futebol, o que importa é bola na rede e ganha quem consegue colocar mais. E o Atlético colocou uma e já foi o suficiente. Mas já estava interessado em resolver a partida bem antes disso. Só o Hulk mandou 2 bolas para o Rafael defender. Foram 2 balaços de falta que o Rafael teve que operar milagres ali. O Rafael, na minha opinião, foi o melhor atleta do São Paulo em campo. E o Hulk parece que gosta de jogar contra o São Paulo, né? Ele muda a fisionomia, fica até mais inchado. Outro lá que só joga contra o São Paulo é o Bernard, o menino da alegria nas pernas. O Galvão que adorava falar isso. Só que as pernas do Bernard só ri pro São Paulo. Acho o maior barato. O cara acabou de entrar em campo, não demorou 2 minutos, o Atlético fez o gol. Pegou a bola, puxou, tocou, o cara fez um lance de futevôlei. E aí, meu irmão, sobrou na cara do gol, sem goleiro, sem nada. O Sabino numa desatenção desgraçada. Não pode acontecer isso. E olha só a cara do zagueiro Ivan Roman que marcou o gol no São Paulo. É uma criança, meu amigo. Inclusive, ele não só fez o gol, como guardou André Silva no bolso. Num jogo como esse, eu não entraria com o André Silva, não. Eu colocaria o Tapia logo de cara. Saldo final. Perdemos o jogo, perdemos a invencibilidade no campeonato, perdemos o Lucas Moura e não foi por causa do gramado sintético, tá? Não vamos levantar essa polêmica de novo. Ele escorregou e teve um choque aí com o jogador do Atlético. E segundo informação, Lucas Moura pode ficar fora do São Paulo por até 2 meses. O atacante tem retorno previsto de 6 a 8 semanas após fraturar 2 costelas. A última partida do São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo é no dia 31 de maio contra o Remo. Antes de eu falar da quarta perda que o São Paulo teve aí, eu vou dar minha opinião sobre o Lucas. Eu acho que isso é uma mensagem do universo para ele.
Acho que já é hora dele parar de jogar. E eu tava pensando aqui, com o Oscar aconteceu a mesma coisa. Quando ele quebrou as costelas, foi anunciado que ele ia ficar até 2 meses fora. E tá rolando um papo de renovação com o Lucas Moura. Eu, se fosse o Lucas, eu chamaria a diretoria de São Paulo para propor uma rescisão amigável do contrato. Eu não pagava para ver, não. Vai que acontece o pior, não é? Desejo melhoras ao Lucas Moura e que ele repense na continuação da carreira, se vale a pena ou não, tá? E a quarta coisa que o São Paulo perdeu nessa partida aí foi a liderança do campeonato. Podia ter perdido a liderança para o Flamengo, para o Botafogo, Fluminense, Vasco, para o Mirassol, que seja, mas não. Foi perder a liderança logo para o Palmeiras. Chega a bater uma gastura, não é? O Palmeiras venceu o Botafogo em casa e, como sempre em jogos do Palmeiras, sempre tem aquele lance polêmico para o Palmeiras chamar de seu. Foi uma falta escandalosa que aconteceu perto da linha da grande área, no Matheus Martins. O árbitro de frente para o lance não marcou essa falta. E no lance seguinte o Palmeiras vai lá e faz o gol. E o São Paulo que abre os olhos desde a escolha do árbitro para sábado até os movimentos que vão acontecer dentro de campo. Tem que ficar esperto. O São Paulo foi prejudicado nos 2 choque-rei que tivemos esse ano. Será que seremos pela terceira vez? Aí já dá até para pedir música no Fantástico, tá? E o Abel Ferreira, pela terceira vez, já tá lá esquentando os bastidores. Se eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve, quando 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Esse jogo aí doeu mais no Abel Ferreira do que nos São Paulinos. Sabe por quê? Porque o São Paulo perdeu esse jogo aí, na base da sacanagem, da roubalheira, do assalto, que seja. Isso revolta. Mas depois desse jogo aí, o Palmeiras perdeu o campeonato. Até aquele momento, o Palmeiras tinha somado 16 pontos através de erros de arbitragem. E a partir desse jogo, o Palmeiras não ganhou mais nenhum. Se quisesse ponto, tinha que ir lá, suar a camisa, batalhar, ganhar, empatar, como tudo deve ser. Eu já cansei de falar aqui nesse canal que o Palmeiras não compra a arbitragem, mas os árbitros têm medo do Palmeiras, porque teve um chamado Jean-Pierre que uma vez não expulsou um jogador que deu uma cotovelada no Endrick na área, foi até pênalti aquele lance, e o cara sumiu, ele saiu de circulação. Depois daquele jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras, que foi em julho de 2023, esse cara nunca mais apitou nenhuma partida. O Palmeiras pode não ter sido o principal responsável pelo afastamento desse árbitro, mas tem umas gotas de saliva do Palmeiras em cima disso. Porque reclamaram, hein? Reclamaram. Enquanto a diretoria de São Paulo for omissa, não vai botar medo em árbitro nenhum. Os caras vão continuar cagando em campo e através dos erros deles, o Palmeiras vai ser beneficiado. Tipo, é um lance milimétrico. São Paulo marcou um gol ali e estão traçando as linhas. Faz o seguinte, dá impedimento. É bola na mão dentro da área. Faz o seguinte, ele não teve a intenção, né, de colocar a mão na bola. Ele não teve a intenção de dar um carrinho e quase arrebentar as pernas do jogador de São Paulo. Deixa passar. Tem muita gente que fala que isso é choradeira, mas eu sou um cara muito ético, muito honesto para ver um negócio desse e deixar passar batido. Se eu não reclamar, eu não consigo dormir. Mas infelizmente nem todo mundo é assim. Mas eu entendo, porque vivemos no Brasil, não é? No Brasil tudo acontece. Então é isso. Vou falando mais sobre esse clássico ao decorrer da semana, no dia do jogo, no pós-jogo, eu não vou parar, tá bom? Então... Porque o jogo, o São Paulo, o Atlético Mineiro que tem muitas fragilidades, não que nós não tenhamos também, mas é um jogo, eu odeio esse tipo de jogo, esse tipo de jogo que a gente perde ou empata com esse sabor de que daria para ganhar, que era só um pouquinho para ganhar. Acho que faltou eficiência no campo de ataque, os laterais, na minha visão, foram um ponto fraco. Achei que bem ruim as partidas de Mike e também de Enzo Dias. Acho que o Mike tem que ter sequência, sim, quando não tiver o Lucas Ramon, é o nosso reserva, já fez boas partidas, mas essa partida em específico, acho que ele foi mal. A dupla de zaga, acho que foi tranquilo, o Alan Franco até não tomou cartão amarelo, ainda bem. Rafael, para mim, o nosso goleiro nota 6, foi o melhor da partida, fez defesas importantes, principalmente nas bolas paradas, né, com o Hulk sendo esse batedor importante do Galo. Acho que os volantes, principalmente o Danielzinho, foi bem.
foram bem. Acho que o Marcos Antônio e o Bobadilla conseguiram ali minimamente uma movimentação. No início o Galo foi melhor e acho que muito por conta dessa falta de encaixe do São Paulo. São Paulo que de novo melhora no segundo tempo, dessa vez não conseguiu fazer gols, né? O Caleri, que foi muito acionado, mas com nenhuma bola ali de fato para ele ter condições de jogar. O Cauli, acho que faltou um pouquinho do Cauli também, teve uma bola que para mim era crucial nesse jogo. Uma bola que ele pega em velocidade, o Caleri se movimenta certinho para ele pegar as costas da defesa, só que o Cauli ele acaba, talvez pelo gramado sintético, ele acaba esticando a bola para o Caleri, em vez de jogar a bola reta para o Caleri sair na cara do gol, ele estica um pouco e o Caleri tem que ir lá até praticamente a linha de fundo pegar. Mas também não gostei tanto do Cauli, mas agora o Cauli vai ter sequência de jogos. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. No fim das contas, acho que o André também brigou bastante, acho que não foi uma partida ruim do André, acho que foi bem mais uma questão de falta da bola chegar lá com mais qualidade e situações de jogo. Acho que o Luciano entrou tentando, o Lucas jogou só 12 minutos, o Tapia, mesmo com as questões do Tapia, não acho que ele entrou mal. Enfim, a Ferreirinha acho que entrou mal, sim. Enfim, é uma derrota que dói, é uma derrota dolorida, porque o São Paulo jogou bem, jogou no segundo tempo, inclusive, melhor do que o Atlético, e era uma oportunidade de ouro de você quebrar esse tabu de 10 anos. Agora a gente vai para 11 anos, né, no Campeonato Brasileiro, porque agora só no ano que vem que a gente vai enfrentar eles pelo Campeonato Brasileiro. Há 11 anos que a gente não ganha do Atlético lá, e era uma grande oportunidade. O time do Atlético está bem limitado, está com muitas dificuldades, e a gente não soube ali conseguir usar os nossos artifícios para conseguir esse resultado positivo. Então a gente perde a liderança, perde a invencibilidade. O São Paulo tinha a oportunidade de igualar a melhor campanha da história dos pontos corridos em 7 rodadas, acabou não acontecendo, faz parte. Acho que agora é olhar para o horizonte. Quando a gente pegou a tabela do Campeonato Brasileiro no início, e a gente olhou lá, Atlético Mineiro lá, a gente riscou. A gente sabe que a gente tem as nossas dificuldades atuando lá, a gente sabe que é difícil, então o resultado em si, acho que é natural, infelizmente, né? Somos gigantescos, temos que ganhar de todo mundo, mas a gente tem que trabalhar também com a realidade, momento e realidade. Não acho o resultado de 1-0 catastrófico, meu Deus, o Roger já não presta, tem que mudar o time todo, meu Deus. Não, era o resultado que a gente já, entre aspas, contava, mas com a liderança, com tudo que a gente estava vivendo e até com as circunstâncias do jogo, acho que dava sim para ter conquistado um resultado melhor e ir para o jogo contra o Palmeiras na liderança. Agora é bola para frente, é torcer, é esperar esse sabadão que a gente consiga esse resultado positivo, que a gente consiga vencer o Palmeiras, porque além de vencer o clássico, é um clássico em casa, você retoma essa liderança e fica aí pelo menos uns 11 dias na liderança por conta da pausa da data FIFA. O que você achou do jogo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora passar um pouquinho por detalhes aqui de informações. Após um período fora, Cédric Soares voltou a ser utilizado, né? Ele que não vinha sendo relacionado para vários jogos. A última vez que ele foi relacionado foi para a partida contra o Coritiba. O Cédric ele ficou no banco de reservas contra o Atlético Mineiro e aí na reta final da partida ele entrou na vaga do Mike. O Cédric, camisa 21, teve poucos minutos ali para demonstrar serviço. Não achei que ele foi tão mal, tá, nessa partida, até porque o jogo estava condicionado, ele não precisou sofrer tanto por ali. O jogo estava mais pelo Bernardo do outro lado, o Coelho também, que começou a fechar mais por aquele setor. Mas o Cédric voltando, o Cédric que tem sido, eu tenho minhas considerações com a qualidade do jogador, mas um ponto positivo do Cédric tem sido a sua liderança. O atleta português ele tem viajado para praticamente todos os jogos, mesmo fora dos relacionados ele viaja. Por exemplo, ele esteve em Bragança Paulista lá para dar apoio aos atletas, então ele tem sido muito importante nesse quesito. Ele tem sido o atleta que se faz presente, que é uma voz ativa, que tem ajudado os demais companheiros, até mesmo quando ele não está entre os relacionados. E aí agora ele teve uma oportunidade com o Roger Machado. Depois da partida ruim que o Mike teve, eu não descarto a possibilidade do Roger, aos poucos, voltar a dar espaço para Cédric Soares. Mas, enfim, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora trazer só uma nota. O técnico Hernan Crespo é um dos alvos do Santos, de acordo com o Globo Esporte.
O Vojvoda acabou caindo, né? Não é mais técnico do Santos depois da derrota para o Internacional por 2-1. E aí agora o Santos está no mercado, tem alguns nomes lá que são falados, fala-se de Diniz, Cuca é o mais forte, e um dos nomes cotados é o do técnico Hernan Crespo. Até um pouquinho antes disso. Aí, né? Aí assim, rapaziada, uma coisa que eu quero comentar que é importante, né? Sempre tem, né? Sempre tem os alucinados, né? Os que vivem fora da realidade. Meu Deus, agora é crise, agora começou a derrocada do Roger Machado, aquela coisa que a gente conhece. Cara, você pode perder um jogo de 1-0, fora de casa, no campo sintético, no lugar onde nunca ganha, né? Tem 10 anos que não ganha fora do Galo, na Arena MRV nunca venceu. Foi um jogo, foi ruim do São Paulo? Foi ruim, mas foi um jogo igual, entendeu? E, cara, pra quem achava que o São Paulo ia jogar os 38 jogos do Brasileirão, ser campeão e não perder no jogo, você tá na Disney, né? Você tá sonhando, né? Falta alguém te beliscar pra você acordar aí. Vai perder jogo, vai jogar mal, vai ter aquele jogo mais ou menos. A gente tá aqui pra criticar, pra elogiar, sempre torcer pela vitória, evidentemente. Mas faz parte, irmão. É isso, né? Pegar o que teve de ruim ontem e melhorar, ir pro jogo contra o Palmeiras e ganhar o jogo, buscar a vitória. Entendeu? Infelizmente perder faz parte. O Palmeiras, que agora voltou a ser líder, perdeu pro Vasco, né? 2 rodadas atrás. Faz parte. Entendeu? Faz parte. O Fluminense tinha até passado o São Paulo também no saldo de gol, né? Abriu 2-0, tomou 3 do Vasco, rapaz. Entendeu? Inclusive a torcida tá pé da vida lá com o Zubeldia. Entendeu? Então, perder faz parte. Como vai perder também? Agora, a questão é o seguinte. O jogo contra o Palmeiras, que é sábado, é o último jogo antes da parada para a data FIFA. O jogo de sábado, irmão, é um jogo que vale 1 milhão de coisas. É um jogo que ele não vale só 3 pontos, ele vale muita coisa. Ele vale vitória, evidentemente, ele vale 3 pontos, ele vale a liderança do campeonato, né, que o São Paulo venceu, o São Paulo volta para a liderança aí do campeonato, e ele vale uma coisa que para mim ele é muito importante e que vai ter nesse jogo, vale honra. Esse jogo de sábado vale honra. Tem 11 jogos, tá? 11 jogos que o São Paulo não ganha do Palmeiras. É a maior sequência invicta de um time no Choque Rei. 11 jogos que o Palmeiras não ganha do São Paulo. Tem 2 asteriscos nessa sequência, que é que a grande maioria desses 11 jogos foi lá no gramado de plástico de Barueri, lá no pasto de Barueri. A grande maioria dos jogos foi lá. E o segundo asterisco, evidentemente, é os vários erros de arbitragem que teve contra o São Paulo, que prejudicou a gente, né? Então, tem 2 asteriscos, mas tá lá 11 jogos que o Palmeiras não perde para o São Paulo. E tem, como eu falei, toda aquela questão de arbitragem, aquela coisa toda, né? O Abel já apimentando o clássico desde o final de semana, né? Desde o final de semana ele estava apimentando o clássico. Já deu a declaração ontem que a gente vai repercutir aqui também. Então, agora é choque rei. Tá? A gente vai falar da coletiva do Roger daqui a pouco. Agora, choque rei, vale 3 pontos, vale liderança, vale honra e vale uma palavra que eu acho que ela é super importante, ainda mais nesse campeonato. Reação. Perdemos ontem, né? Um jogo aí bem mais ou menos. Chegou a hora de ver se esse time tem poder de reação. Tem poder de reação, de chegar lá e ganhar. Perdemos pro Galo, perdemos. Vamos lá, ganhamos do Palmeiras, subimos a liderança e vamos para a data FIFA, todo mundo ali tranquilo e feliz, né, com o São Paulo na liderança. Vamos assim para a data FIFA. Então, espero que o time, né, cara, faça o que tem que fazer. Vai estar entupido o estádio. É um jogo importantíssimo, né? Então, que o time consiga ter uma reação no sábado contra o Palmeiras. É um jogo que vale honra, tá? Vale honra esse jogo de sábado. Tem que ganhar. Sei que tem aquela coisa que é clássico é complicado, clássico não tem favorito. Tudo bem. Mas esse jogo específico, ele vale honra. E a volta do Morumbi, né? Porque o São Paulo estava sem o Morumbi aí. É o primeiro jogo aí, né, que o São Paulo vai ter nessa volta do estádio. Então, irmão, vai ser um cenário muito bom para o São Paulo fazer um bom jogo, jogar com seriedade, sabendo da importância, tratar o jogo como uma final. Entendeu? Então, vamos ver se esse time tem poder de reação aí, né? Vamos lá falar aqui rapidinho sobre os jogadores, né? Só para fechar aqui um ponto que eu acho que é importante, que eu vi muita gente criticando os toquinhos do São Paulo, toca para um lado, toca para o outro, não tem objetividade, não tem profundidade, não é um time agudo, é só toquinho para o lado e cruzamento, foi o que a gente viu em campo ontem. Se jogar assim contra o Palmeiras, vai perder.
É o jeito, irmão, que o Palmeiras mais gosta de jogar, que é dar a bola para o adversário e jogar no erro do adversário. Então, se for esse toquinho de bola para um lado, para o outro, né? Vai errar ali e vai tomar o gol. Como aconteceu especialmente no primeiro jogo, lá em Barueri, na primeira fase. Né? Então, tem que tomar cuidado com esse toquinho para o lado do São Paulo sem objetividade. Né? Claro que a gente vai estar jogando em casa, vai ter a bola, vai ter volume, vai procurar o gol, mas tem que ter objetividade. Não pode ficar jogando igual o jogo ontem, não dando contra-ataque, perdendo bola boa ali no meio, não pode. Tem que corrigir isso aí. Né? Tem que saber o adversário que tá jogando. Vamos lá, Rafael, cara. Eu vi algumas pessoas, o Rafael falhou no gol. Cara, assim, se o Rafael falhou no gol, ele foi o menor dos culpados, né? Porque se ele falhou no gol, vocês imaginam a defesa, que deixaram ter 2 toques dentro da pequena área de cabeça, né? Então, se o Rafael falhou, imagina os outros. Achei que foi ok, fez 2 defesas de importante, tomou gol. É isso. Mike, pra mim, um dos piores em campo, jogou bem mal mesmo o Mike. Cara, assim, tirando o gol, eu não achei que o Alan Franco e o Sabino jogou mal. Só que, porra, olha o gol que a gente tomou, velho. Olha o gol que a gente tomou. A gente perdeu por 1-0 com um gol, que teve um cruzamento na área e 2 toques de cabeça dentro da pequena área. O cara deu uma assistência de cabeça pro jogador fazer o gol de cabeça dentro da pequena área. Então, mano, foram mal. Entendeu? Não adianta fazer um bom jogo e falhar no gol e perder. Não adianta nada. Então foram mal aí os dois. Enzo Dias pra mim, tá? Eu vi gente falando do Mike, pra mim o Enzo Dias foi o pior em campo. Pra mim, pior que o Mike. Pra mim, um dos piores. Não entendi o Roger ter escalado ele, né? Porque era outro também que saiu morto contra o Bragantino, tava na cara já o desgaste. O Roger botou ele em campo e não substituiu, deixou ele até o final. Tô até agora sem acreditar nisso. E o Wendel, né, pelo menos deu uma, né, mostrou que tá vivo contra a Chapecoense. Fez um jogo ali bom, tá? Pra mim, os dias do pior em campo. Danielzinho achei bem ok, não achei que ele jogou mal, tá? Mas, fisicamente, claramente, muito aquém, né? Tipo assim, tava claro que ele tava bem abaixo, cara, se arrastando em campo ali. Também não entendi a escalação do Danielzinho. Não adianta nada ter os melhores jogadores em campo se eles estão desgastados, mal fisicamente. Adianta nada. Futebol de hoje, irmão, intensidade. Intensidade, velocidade, parte física, energia. Se não tem isso, irmão, o cara pode ser ótimo que não vai jogar. Pode ser ótimo e não vai jogar. É só pegar o Neymar, por exemplo, que é um gênio com a bola, fisicamente o cara não consegue jogar. Então o Danielzinho não achei que foi um jogo ruim, mas bem aquém do que ele está acostumado a jogar. Bobadilha ali, bem mais ou menos. Marcos Antônio também, não achei que fez um jogo ruim, achei que foi um jogo ok aí dele. Cauli também, eu vi muita gente criticando, mas também, especialmente no primeiro tempo, ele acho que foi um dos melhorzinhos. Tá? Não achei que foi mal também, mas também não fez nada de outro mundo. André participou pouco e Caleri também. O André e o Caleri, a bola não chegaram para eles. São Paulo produziu muito pouco. Aí, Luciano entrou, não fez muita coisa. Teve um chute fora da área ali, da entrada da área, né, que ele chutou mal para fora também. Harry Macis vai liberar 2 atletas do elenco que foram contratados na gestão de Júlio Casares. O novo presidente do São Paulo vem fazendo um grande trabalho nos bastidores e tem como meta enxugar a folha salarial do clube para o decorrer de 2026. Com isso, atletas que não vêm sendo utilizados no elenco, tendem a sair ainda no final deste ano. Sem espaço dentro do clube, 2 atletas seguem com seus futuros indefinidos dentro da instituição, pois de fato não vêm sendo aproveitados. Rafael Tolói tem contrato com o SPFC até o final de 2026 e ainda não procurado para uma possível renovação. A tendência é que o jogador deixe o clube. Desde que voltou, conta com atuações discretas que não empolgou diretoria e nem comissão técnica. Já Luan, de 26 anos, vive cenário semelhante. Revelado pelo clube, o volante perdeu espaço desde 2023, quando ainda teve sequência com 28 partidas. Desde então, acumulou empréstimo ao Vitória e poucas oportunidades no elenco principal. A tendência é que Matheus Ferreira, outro destaque da base, assuma protagonismo na posição.